Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para a gente continuar as nossas conversas e agora inaugurando um novo tópico. Eu pensei a gente falar um pouquinho mais agora sobre questões relacionadas à política e à sociedade. Que tal? Então, para inaugurar esse nosso novo bloco de assuntos, eu escolhi um tema que a gente fala bastante, mas não entende muito bem, ou pelo menos não entende muito bem a definição disso, que seria o Estado Democrático de Direito. Para começar a nossa conversa, né, quando a gente fala de Estado Democrático de Direito, a gente fala como se fosse uma coisa só. Né? E o Estado Democrático tem algumas implicações e o Estado de Direito tem outras. Então, dividindo essas duas partes, eu vou começar falando do Estado democrático. Né? Quando a gente fala de democracia, eu sei que a gente pode pensar e relembrar, de repente, lá quando ela iniciou, lá quando se começou a discutir democracia, quando se falava isso na Grécia Antiga. Não é bem a definição que a gente tem hoje em dia. Né? Até para revisar um pouquinho, vamos voltar e vamos pensar lá naquela época dos antigos. Naquela época, a gente definia como cidadãos, que são as pessoas que participam diretamente da democracia, uma minoria, né, que eram as pessoas que basicamente tinham dinheiro. E aí o sentido da democracia foi se transformando a partir das revoluções burguesas do século XVIII, né, que é mais parecido com o sentido que a gente tem hoje em dia. Então vamos partir dessa concepção do século XVIII, não lá da ideia antiga da democracia. Só que quando surgiu essa questão democrática no século XVIII, trazida pela burguesia, né, a partir das revoluções burguesas, a burguesia é uma parte do povo, mas uma parte do povo que tem dinheiro. Então, a participação política ela ficou restrita nas mãos da burguesia, que era um grupo, logicamente, com suas diferenças, mas bastante homogêneo, né, diferente de outras partes do povo. Então, uma questão da democracia no seu início, lá pelo século XVIII, é que o consenso era um pouco mais fácil, né? Porque estamos falando de pessoas bastante parecidas. Aí começa a aparecer um dilema na nossa atualidade, né? Quando a gente tem a participação de todos os grupos, de todas as classes, sufrágio universal, aí percebemos pessoas bastante diferentes. E aí começa a ter um problema, né? Como chegar ao consenso com pessoas tão diferentes. Né? Então, assim, pensando na democracia, a gente pode começar a pensar a partir dos problemas dela. Né? Esse seria um problema. Um outro problema é que também lá pelo século XVIII, né, se percebeu que existiam dois valores básicos, né, dois valores muito importantes que são a liberdade e a igualdade. Mas naquele momento, né, no século XVIII, muito pelos interesses da burguesia, a liberdade é o valor que os estados começam a priorizar. Que a ideia também é que a igualdade viria com o passar do tempo. Não veio, né? A gente percebe que a nossa democracia hoje em dia, aliás, muito também se percebeu isso por conta das próprias consequências da Covid, onde apareceram mais as desigualdades, é que a desigualdade existe até os dias de hoje, né? E o que fazer? Aí a gente percebe que isso traz uma crise da democracia, mas que ela pode ser resolvida. E a gente pode pensar nesses dois problemas que eu levantei, tanto a questão do consenso quanto a da liberdade e da igualdade, e tentar pensar em soluções. Né? Que, na verdade, democracia, como vocês estão entendendo pela minha conversa, é muito mais do que voto. A democracia envolve essa questão de consenso, democracia envolve essa preocupação com a liberdade, preocupação com a igualdade. Então, democracia é muito mais do que votar, né? Então, para se resolver essas questões da democracia, pegando o primeiro ponto, né, a questão do consenso, a gente pode até pedir ajuda para o Rousseau. Se vocês já viram, aqui no canal tem um vídeo também que fala dos contratualistas, né? E, em especial tem um vídeo sobre o Rousseau, vale a pena revisar que eu levanto essas questões lá também. Mas o Rousseau dá uma dica, né? A gente precisa pensar no bem comum, não no meu bem particular, né? No bem comum. E a gente consegue pensar a partir daí uma solução para o problema do consenso. Aí na questão da liberdade e da igualdade, a gente pode separar esses dois conceitos, né? A gente pode separar esses dois valores e tentar propor solução para esses dilemas a partir de cada uma dessas perspectivas. Então, quando a gente fala de liberdade,
A liberdade também não é fazer o que quiser. A gente tem limite. Um limite é a lei, né? Que até é uma definição. E aí também, vocês podem aproveitar para dar uma olhadinha no Montesquieu, que eu também tenho um vídeo no canal. O Montesquieu também traz essa discussão, né? Liberdade não é só fazer o que a lei... O Montesquieu fala muito sobre isso, né? A gente pode aproveitar essa discussão para pensar na democracia. Mas o Montesquieu levanta essa questão de que a liberdade já tem esse limite, que é o da lei. Mas quando a gente pensa na liberdade, na questão democrática, tem algumas outras questões a considerar também. A principal delas é pensar que se nós estamos num ambiente democrático, a gente precisa pensar no outro, né? Então, para guiar as minhas ações, eu não posso pensar só aquilo que a lei me permite ou me proíbe de fazer. Eu tenho que pensar nas consequências da minha ação para outra pessoa, né? Assim, a gente vive e utiliza a liberdade de maneira democrática. Difícil, né? Mas vale a pena pensar nesse assunto. E quando a gente fala de igualdade, nesse pensamento democrático também, não quer dizer necessariamente que todo mundo seja igualzinho, né? Mas que as pessoas tenham iguais oportunidades, né? Assim, a gente pensa na igualdade na questão e sob o olhar da democracia. Agora vem a discussão sobre o Estado de Direito. Na questão do Estado de Direito, então, uma característica principal é a preocupação com a lei, né? Estado de Direito lembra essa preocupação com a lei. Em especial, nós estamos no Estado de Direito quando a lei está acima de todos. Não tem ninguém que esteja acima da lei. Então, não importa se eu sou um cidadão comum, se eu sou um governante, qualquer função que eu tenha na sociedade, a lei está acima. A questão do Estado de Direito também surgiu naquele mesmo momento do surgimento da democracia nessa versão que a gente conhece mais, também lá pelo século XVIII, também a partir das revoluções burguesas. Se a gente pensar também exatamente, na verdade, no final do século XVII, já, na Inglaterra, né? E sim, estou falando de Estado de Direito na Inglaterra, a questão da lei acima de todos, então quer dizer que a lei está acima dos reis também? Sim, é. Mesmo sendo uma monarquia, se é um Estado de Direito, a legislação está acima do governante, está acima do rei, está acima de qualquer pessoa na sociedade. Então, é importante pensar no Estado de Direito, né, quando a gente pensa nessa frase toda, nesse conceito todo, Estado democrático de direito. A parte do de direito é que a lei esteja acima de todos. Especialmente, essa preocupação do Estado de Direito é para justamente limitar o poder do rei. Em primeiro lugar, surgiu essa preocupação, limitar o poder do rei. Vocês devem se lembrar que quando a gente tinha as monarquias antigas, o rei tinha poder absoluto. Então, o rei mandava em tudo. E aí, né, veio essa preocupação a partir da burguesia em limitar esse poder, que era um poder considerado, então, por eles, arbitrário. Então, o Estado de Direito é isso. E aí, para a gente ter um Estado de Direito, para ter, de fato, uma lei que esteja acima de todos, é muito importante, é essencial que exista uma separação de poderes, naquele modelo clássico que a gente já conhece, do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, muito importante para o Estado de Direito acontecer é que exista uma separação de poderes, né? Que os três poderes, eles convivam, eles tenham as suas funções e eles existam, né? Senão a gente não consegue ter um Estado de Direito. Que digam aí as ditaduras que existem pelo mundo, né? Inclusive, nesse momento, tem uma ditadura acontecendo aí, teve golpe de Estado, e aí quer dizer que um poder se acha acima dos demais. E aí a gente consegue perceber na prática quais são os problemas, quais são as consequências de uma ação desse tipo. Então, para fechar o raciocínio, aliás, essa discussão também da separação de poderes, a importância dela, eu não quero me repetir muito, porque também tem um vídeo que é o mesmo vídeo do Montesquieu, né, que eu falo bastante a importância da separação de poderes e o mal que poderia causar se a gente não tivesse uma separação de poderes. E eu estou falando especificamente do Brasil, né, também
Vale a pena conferir o vídeo se você ficou curioso com essa questão. Então, só para resumir, né, para fechar, a ideia hoje é falar de Estado democrático de direito. Então, Estado democrático é aquela parte que eu iniciei comentando, a preocupação mais com a sociedade do que necessariamente com o processo eleitoral, né? Vocês devem ter percebido o que eu falei, a preocupação com o consenso, usar da sua liberdade respeitando o outro, dar oportunidades para todas as pessoas. Então, democracia envolve isso. Então, essa parte do Estado democrático. O Estado de Direito tem a ver com a lei, com o respeito à lei, e que a lei, logicamente, ela precisa estar acima de todos para que, de fato, nós tenhamos um Estado de Direito. Juntando essas duas partes, nós temos um Estado democrático de direito. É muito difícil que tenhamos um Estado democrático que não seja de direito ou de direito que não seja democrático hoje em dia, né? Mas nós temos características diferentes nessas duas partes do conceito. A minha intenção é que essa conversa seja breve, assim, só para passar alguns recadinhos para vocês. Então, a primeira série dessa nossa nova conversa sobre política e sociedade era isso mesmo, né? Falar um pouquinho mais do Estado democrático de direito. Mas eu vou voltar com alguns outros conceitos para a gente conversar daqui a pouquinho. Então, até lá. Tchau!